Um bom dia para todos os queridos. A bênção do alto nos sustenta e graças a Deus estamos na jornada espiritual, pela graça de Deus. Como é o mês da mulher e uma grande maioria dos componentes da sala são do sexo feminino, eu queria citar inicialmente um versículo de Lucas sobre a atitude de Jesus no envolvimento da mulher na pregação do Evangelho, no ministério do amor, do serviço. Aconteceu depois disso, Lucas capítulo 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disto que Jesus andava de cidade em cidade, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos impuros e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Atividade, muitas mulheres acompanhavam. Os escribas e fariseus não gostavam. Isso era um choque cultural. Mas Deus não está preso a culturas e aos padrões humanos distanciados do plano divino. Essas mulheres estavam ali não apenas para preparar os alimentos, conseguir hospedagem, costurar roupas. Elas estavam ali orientando os enfermos e assim, filho, filha, calma que ele vai curar você. Esse trabalho de ternura, não somente agora no mês da mulher, mas durante todos os dias do ano, esse trabalho que Deus ama ver realizado. O apoio feminino, a sabedoria, o tato, a ternura. Maravilhoso Senhor, que tinha discípulos e discípulas servindo a causa de Deus. Nós temos a importância da família, a importância do zelo e da consagração. Pessoas que pertencem a famílias complicadas e foram abençoadas por Deus, foram utilizadas. Nós temos a experiência de Gideão. Deus chamou Gideão e o dotou do Espírito para a realização de uma obra. Ele era filho de um adorador de Baal. Deus não está procurando pessoas de famílias perfeitas. Ele quer aperfeiçoar as pessoas, preparar, capacitar essas pessoas. Filho de um adorador de Baal. Aí Deus manda destruir o altar do pai, os bois que serviam lá para a adoração a Baal.
O próprio pai se converteu no chamado de Gideão. Deus não está procurando famílias perfeitas, mas ele transforma, abençoa, cura, enobrece, restaura. Nós conhecemos a história de Esaú. Esaú inicialmente foi aborrecido por Deus. Esaú fez escolhas equivocadas, mas ele não era um mau filho. Quando Isaac chama, ele, eis-me aqui. Não era, não há ninguém totalmente errado e nem totalmente certo. Nós dependemos da graça divina. E ele se casou com duas mulheres cananitas e houve conflito de sogra e noras, porque essas noras eram adoradoras dos deuses cananitas. E quando houve aquele embate entre Esaú e Jacó, a Rebeca tirou o Jacó da circulação e mandou para a terra dos seus parentes, para a Síria, para ele se casar com uma moça da sua parentela, da sua linhagem, e explicou para Esaú. Esaú, que era casado com duas pagãs, quando soube que Jacó tinha ido para se casar com uma pessoa temente a Deus, ele também se tocou e se casou com uma moça, filha de Ismael, uma moça chamada Maalate. Essa Maalate ajudou Esaú espiritualmente, porque Ismael era monoteísta. Ele aprendeu com o pai. A própria mãe foi a única mulher que deu nome para Deus. Foi socorrida no deserto duas vezes. E esta filha de Ismael exerceu uma influência positiva na vida de Esaú. Até Caim teve uma segunda chance. Ele disse: todo mundo que me encontrar agora vai querer me matar. E Deus disse: eu vou proteger você. Uma oportunidade para ele se converter, deixar os maus caminhos. Deus é o Deus da bondade e quer ver todo mundo se colocando sob as asas do Eterno, serem transformados, abençoados, regenerados. Então, o Esaú acabou sendo. Ele tinha sido amaldiçoado e acabou sendo abençoado. Ele disse para Jacó: eu não preciso de presente. Deus me abençoou também. E, e Jacó ficou feliz que Esaú estava eh, melhorando espiritualmente. Agora você veja como Deus tem um carinho especial pelas famílias, pelos descendentes das famílias. Você imagina que Jó era descendente de Esaú. Que coisa maravilhosa! A oportunidade que Deus oferece para o arrependimento, para a conversão, para a mudança de vida, para que o Espírito entre nessa vida e, e vivifique esses ossos secos. Ezequiel 37. Não é só aquele sonho de Ezequiel,
37. Não é só aquela visão. Deus quer repetir esse milagre em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Então, Jó, um dos homens mais fiéis a Deus, era descendente daquela turma, eh, filhos de Quetura, misturados com filhos de Ismael, aqueles que foram para o Oriente, descendentes de Esaú, se tornam servos de Deus. Jó, maravilhoso Jó. Outro descendente dos ismaelitas, Jetro, o sogro de Moisés. A mudança das famílias, a descendência transformada pela graça de Deus. É, ah, é, nós temos os 8 sinais, 8 itens sobre a saúde. E eu separei 8 citações. Eu gostaria de chamar a bondade eh, da mídia para colocar o primeiro desse pensamento, mostrando que as nossas tendências, nossas tendências são é, enobrecidas. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. É, as coisas que nós adquirimos ao longo da nossa vida, coisas erradas, e os traços hereditários podem ser transformados. Mais um pensamento desse, por gentileza. O sim, é, por meio da aplicação dos princípios celestiais, é possível vencer as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. O Senhor tem poder para transformar o caráter. Isso é uma citação muito linda do livro Mente, Caráter e Personalidade. No caso de Esaú, influenciado por uma mulher filha de Ismael, monoteísta, Esaú teve uma transformação, teve uma melhora. É a oportunidade que Deus dá para as pessoas. Não, no dizer de Deus, Jó foi uma das pessoas mais justas desse mundo, descendente de Esaú. Olha que privilégio Deus deu a Esaú. Depois de um mau começo, ele ir prosperando, confiando no poder de Deus. Uma bênção, a maravilha. É, há uma outra citação seguinte: o Senhor tem poder para transformar o caráter. O propósito da educação é restaurar o homem à imagem do seu Criador, desenvolvendo harmoniosamente em todas as suas faculdades, com vistas ao trabalho de reforma e restauração. Só pode ser realizado pelo poder de Cristo, não na nossa capacidade, no nosso mérito. O seu livro A Ciência do Bom Viver é claro. Só pelo poder de Jesus Cristo nós podemos ser transformados. E as faculdades espirituais ativadas pela graça de Deus. Naamá é uma outra mulher descendente de Caim. Olha que maravilha! Deus coloca a primeira genealogia que ele coloca na palavra de Deus
no Gênesis, em Gênesis 4, a genealogia de Caim, um criminoso. Olha a oportunidade que Deus está dando para transformações. E a última pessoa desta genealogia se chamava Naamá, uma mulher que resolveu, decidiu ser transformada pelo poder de Jesus Cristo, e ela diz assim: Eu não quero estar mais na genealogia dos pecadores inveterados, eu quero entrar na genealogia dos fiéis. E a última pessoa, isso está em Gênesis 4, em Gênesis 5 está a genealogia dos fiéis, a genealogia de Sete. Ela, a última pessoa da genealogia dos pecadores. E Noé, a última pessoa da genealogia de Sete, dos fiéis. E os dois se encontraram, se amaram e se casaram. E ela se torna mulher que procede da família de Caim, ela se torna a segunda mulher do mundo a povoar, começar tudo de novo, uma segunda Eva da família de Caim. Deus não discrimina ninguém, oferece a oportunidade da vida, a oportunidade da transformação pelo poder do Espírito, pela graça de Jesus Cristo, pela bênção de Deus. E ela se torna a mulher que esteve ao lado de Noé. Comentário adventista abona esta ideia. O recém impresso comentário da Andrews University também abona esse pensamento de que esta mulher, saindo da genealogia dos pecadores, ingressa na genealogia dos fiéis e se torna a bênção para o mundo, povoando o mundo com pessoas dignas, abençoadas e transformadas pelo Senhor. Então, se nós temos histórico de pessoas desagradáveis da nossa família, pessoas que se separaram de forma absurda, de forma não correta, pelo motivo certo, essas pessoas podem ser abençoadas outra vez através do arrependimento e vencendo as tendências herdadas e adquiridas ao longo do tempo. É possível essa transformação. Mais um pensamento, por gentileza. Cristo veio para restaurar no homem a imagem do Criador. Olha que pensamento! Ninguém precisa desanimar. Tendências para o mal, hereditárias ou cultivadas, podem ser vencidas pela graça de Deus concedida para vencermos qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de pecado. Hábitos errados podem ser retificados pelo poder que Cristo trouxe para nós lá do céu e nos encheu do seu Espírito para que isso aconteça. Há uma outra pessoa que provém de uma família complicadíssima, uma moça chamada, é uma princesa chamada Jeoseba. Essa Jeoseba era uma princesa das duas casas de Israel e de Judá. O pai dela era o rei Jeosafá, não, Jeorão. E Jeorão, quando assumiu o trono de Judá, ele matou todos os irmãos. Então, o pai desta princesa
era um assassino. E ele se casou com uma das filhas de Acabe e Jezabel. Olha que família! Essa princesa tinha tudo para continuar a rota do pecado. O irmão dela era o rei eh, Acasias. O rei Acasias era aquele rei que caiu de uma grade e, em vez de consultar a Deus, em vez de procurar o profeta, ele mandou eh, consultar o Deus de Ecrom. Aí o profeta diz assim: Você não sai mais dessa cama. Esse, o pai de Jeoseba, era um assassino. O irmão da Jeoseba era um idólatra, um pagão. O avô era Acabe, a avó era Jezabel, e ela não saía do templo. A Jeoseba frequentava o templo com assiduidade, estava nos átrios do Senhor, orando, oferecendo a sua oferta. E os sacerdotes admiravam a figura nobre, principesca desta menina. Estava sempre orando, se dirigindo ao Deus único, dizendo: Não quero saber eh, dos dois palácios, nem de Israel e nem de Judá. Não quero pretendentes pecaminosos. E à medida que foram passando as semanas e meses, o sacerdote olhou para essa menina e disse assim: Senhor, prepara essa princesa para mim. E ela se torna a, a salvadora da pátria, porque quando Atalia destrói, sua madrasta destrói a linhagem de Judá, ela recolhe um garoto de 1 ano e leva para o templo. E esse menino se tornou o rei Joás e perpetuou a linhagem de Judá, a atuação desta princesa, que provém de uma família desastrada. E a herança equivocada, hereditária e adquirida foi quebrada pelo poder do Espírito na vida desta moça chamada Jeuseba, e ela se torna a esposa do sumo sacerdote Jeoiada e se torna a benfeitora da linhagem do Messias. Pessoas complicadas, de famílias complicadas, que escolhem não pertencer a esse espírito de erro e esse espírito de pecados. Tenho mais um exemplo admirável. Vocês conhecem, pode colocar, as tendências pecaminosas, tanto as hereditárias ou cultivadas, precisam ser vencidas. Dia a dia devem ser opostas ao mal e obter a vitória sobre o egoísmo e o pecado. Isso só pode ser feito através da força que Cristo dá para nós. Essa confiança no poder de Deus, vencendo as tendências hereditárias e cultivadas, mudadas pelo poder do Espírito, através da força que Cristo dá. A nossa querida rainha Esther é quase inacreditável.
Ela era da família de Saul. Ela e Mardoqueu eram, eram descendentes de Saul. Tem até um verso importante aqui em Esther capítulo 26, não, Esther capítulo 2, verso 5. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que era o pai de Saul. Mordecai e Esther eram descendentes de Saul e resolveram não seguir os caminhos do seu progenitor. Eles resolveram, especialmente Esther, que foi órfã de pai e mãe. E ela podia dizer: Deus me abandonou. Eu sou descendente de Saul. Mas ela olhou acima das montanhas, acima das nuvens, olhou para o alto e disse: Senhor, eu quero ser uma pessoa temente ao teu santo nome. Descendente de Saul, se torna a rainha da Medo-Pérsia, que salvou Israel do genocídio. Descendente de uma família de pecadores, tomou a decisão de receber o Espírito de Deus, de vencer as tendências hereditárias. E aqui diz que filho de Simei. Esse Simei é o que amaldiçoa Davi. Davi estava fugindo de Absalão. E Simei, descendente de Saul, pragueja contra Davi, desrespeita Davi. E Mordecai e Esther eram descendentes desses homens. E venceram as tendências hereditárias e pediram a graça de Deus para serem transformados e o nome de Deus engrandecido através das suas vidas. Há um outro incidente com o qual eu pretendo fazer uma conclusão, mais uma citação. Nenhum homem pode ser compelido a pecar. Pode ser assediado, importunado fortemente, mas nunca sem o próprio consentimento. A alma não deve ceder à influência, o domínio de Satanás. Cristo não permite que seus filhos lutem sozinhos contra o mal. Ele está ao lado deles, pronto para fortalecê-los e não apenas fortalecer, mas sustentar neste fortalecimento, para que sejam estrelas e astros da luz do mundo, a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Manassés foi considerado possivelmente o pior de todos os reis do povo de Deus. E no trecho de segundo Crônicas, importantíssimo analisar que esse homem fez postes para a deusa Azerá e colocou dentro do templo. Esse rei edificou altares aos exércitos dos céus dentro do templo da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale dos filhos de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias
tratava com médios e feiticeiros. Terrível queimar os filhos ao deus Moloque. Pois bem, ele teve um filho chamado Amon, que foi rei também. E depois, o neto dele era o rei Josias, um rei abençoado por Deus. Restabeleceu o culto, tirou todos os postes ídolos, tirou todas as estátuas dos deuses pagãos que tinham sido colocadas por Manassés dentro do templo sagrado. Josias consultou, quando Ilquias achou o livro da lei, rasgou as suas vestes e disse: Senhor, temos que nos converter, temos que voltar para os teus caminhos. Ele tira todos os altares de incenso dos deuses Azerá, Baal, dos Baalins, os postes ídolos, as estátuas pagãs, e ele se torna, ele fez a Páscoa mais importante de todas, com milhares de sacrifícios, convertendo a sua família e convertendo a nação pelo poder divino, propondo a transformação, propondo a reconsagração, propondo o arrependimento. E ele se torna o rei mais importante depois de Davi, na volta aos caminhos de Deus. Então, queridos, eu queria citar da página 518 do livro Atos dos Apóstolos, o que precisa, a colaboração que temos que fazer depois de sermos convertidos pelo Senhor. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver e ouvir tudo quanto sugere, que Satanás sugere. Vou até citar textualmente. Devem esquivar-se de ler, ver e ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Uma advertência poderosa, que a graça de Deus nos ilumine, para que não demos atenção às coisas pecaminosas deste mundo. A mente não deve se demorar ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Eu quero dedicar a vocês, queridos amigos e irmãos da sala 57, e desejar 57 toneladas de bênçãos para vocês. E eu vou ler um poema que nos convida a uma consagração total. Entregar tudo ao nosso Deus. Falar é fácil, praticar é mais difícil, mas temos a ajuda do Espírito. Jesus desceu para nós sermos vencedores, para nós optarmos pelo tudo, para consagrar o nosso tudo, o nosso eu, de todo o coração, para servir ao Senhor com alegria,
com longevidade, com paz no coração. Tudo ou nada. Aquele que criou tudo, fez-me do nada tudo. E faz de tudo para me tirar do nada. Para transformar o meu nada em tudo, ele tira tudo o que me leva ao nada. Ele supre o meu nada com o seu tudo e me concede tudo para eu não voltar ao nada. O meu nada, eu penso que é tudo, mas não é nada se eu não olhar para o eterno tudo e não entregar tudo ao que por mim fez tudo, é o mesmo que não entregar-lhe nada. Porque na linguagem do grandioso tudo, é tudo ou nada. É tudo com a graça de Deus. É tudo com o Espírito Santo. É tudo com o perdão de Deus. É tudo com a transformação das nossas tendências hereditárias e adquiridas para cortar o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas propensões pecaminosas, hereditárias e adquiridas. É possível romper, porque nós temos, não só na sala 57, mas em todo o mundo que vai absorver a mensagem 57 do poder do Espírito para sermos mais do que vencedores, optarmos pelo tudo para glorificar ao tudo eterno, para a glória de Deus e a nossa salvação. Amém. Pastor, que coisa extraordinária a genealogia, né? Porque parece, a gente vai lendo as coisas e essas associações que o senhor faz são maravilhosas, né? Mostrando que Deus pode interromper o fluxo negativo e regenerar, e mesmo que essa raiz, essa genética tenha sido de pessoas más, alguém está dizendo aqui, meu pai bebia, minha mãe se prostituiu, meus irmãos. O senhor está me dizendo com isso, pastor, que a graça de Deus pode quebrar esse ciclo e fazer da minha vez uma bênção através da pessoa de Jesus. É verdade. Que coisa, pastor. Que coisa maravilhosa. E aí eu fico pensando na graça de Deus, e acho que valeria muito bom nós ouvirmos um hino falando sobre a graça do Senhor. Vai lembrar o senhor na época dos arautos aí, ó, pastor. Então vamos ouvir um hino para consolidar essa ideia de que o Senhor faz novo. Nosso passado é sepultado e o Senhor cria uma nova genética espiritual. E essa genética espiritual transforma você, a mim e todos aqueles que se entregarem plenamente, como o pastor diz. Então vamos ouvir aqui uma música para encerrar isso. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. Oh, a morte era minha sentença, mas agora sou livre
Direitos autorais. Eu estava olhando aqui, não percebi, Rogério. Estou com a reunião aberta, lá no YouTube. A minha avisou. Foi? Então tá bom. Uma pena. Aconteceu aí um direitinho, pastor. Se a gente não cortar, acaba derrubando a reunião. Já toquei essa reunião, essa música uma vez, não deu nada. O Rogério estava cuidando, eu também. Mas essa graça, ela rompe todo o pecado anterior e nos faz novas criaturas, né, pastor? Obrigado por nos trazer essa luz sobre essas genealogias, essas revelações das Escrituras Sagradas que mostram que Deus pode quebrar o ciclo de algo muito ruim no passado e fazer da minha história, da minha vida, uma experiência absolutamente diferente daquilo que os meus antepassados viveram. Obrigado, mestre. A sua princesa está por aí? Ela está no outro aparelho, lá na cozinha. Manda um abraço, irmã Nájila. Quando vocês não aparecem Ah, ela juntos, vem vindo aqui, ó. isso, é porque vocês têm que aparecer sempre junto, pastor. É a imagem que a gente tem de vocês. Quando aparece só ela, oi, bom dia, lindinha, tudo bem? Que bom, né, irmã? Eu assisti tudo. Ela Eu estava assisti. ela estava lá assistindo lá na cozinha. É tão bonito isso, né, irmão? Vem, isso aqui. Vocês são raridade mesmo, sabe? É um casal que inspira muito a gente. Inspira demais a gente. Obrigado. Antediluvianos, somos antediluvianos. É. Eu quero. É, meu amigo, uma benção. Aí tem outro casal aqui, ó, que também representa muito pra gente, ó. Deixa eu adicionar aqui, ó. Irmão Joaquim e a esposa, tá vendo? Oh, Colocando aqui queridos. na frente, tá vendo? São É, amigos. Outro casal que pra gente é referência, tive a alegria de fazer o- a celebração de 50 anos de casado deles, né? Foi uma benção. Eu vou mostrar que fica tranquilo, meu pastor, que eu vou mostrar. Então, há casais aqui na sala muito representativos, muito. Obrigado, viu, meu pastor? Obrigado pela. Eu nunca tinha ouvido da mensagem que o senhor pregou hoje. Fabulosa, extraordinária. Deus te abençoe, viu? fala, papai. Do que, meu? Eu preciso de você para ser feliz. Eu amo você. Repete comigo, igual criancinha, vem. Eu amo você. Eu preciso de você para Para ser ser feliz. feliz, Você é Você a parte visível de Deus. visível de Deus. e E eu eu creio creio mais em mais em Deus Deus Deus, porque que você. você. vocês. Grande dia na presença de Deus, lindinhos. Um Amém. grande abraço, viu? Grande abraço. Que coisa boa, não, irmãos? Eles fazem muito bem a nós, muito. Minha esposa esteve com eles presencialmente. E é isso aí. É exatamente isso que vocês estão vendo. Todo tempo, toda hora. Igual estar perto do pastor Joaquim e da irmã Mariazinha. Eles são docinhos juntos, sabe? É extraordinário o que esses casais representam pra gente, né? Deus seja louvado, viu? Depois você ouve de novo essa mensagem, queridos. É extraordinário o que o pastor pregou aqui hoje. Eu posso vencer todas as tendências cultivadas e hereditárias pelo poder de Cristo. Todas, todas as tendências, todas as distorções que a natureza pecaminosa causa podem ser vencidas pela pessoa de Cristo através do seu poder, que é o Espírito Santo. Tudo isso é uma bênção do Pai, o grande gestor do universo. Eles trabalham sempre juntos, a Trindade sempre trabalha junto, em uníssono. Mas é extraordinário isso. Uma vez eu cheguei e conversando com o irmão da igreja e tal, ele disse assim, uma irmã, foi uma irmã. E aí eu fui resolver o BO da igreja, Márcio. Sabe aqueles BO que a igreja tem? Direto, né? Aqueles BO que a igreja tem. Lá vai eu, Gisele, resolver o BO. Entrei na casa da irmã e ela falou assim, pastor. Falei, pois não, irmã. Jaqueline, ela olhou para mim e falou bem assim, eu vou ser curta
e grossa com o senhor. Eu parei assim, primeiro ano de ministério, Thaís. Gelei, falei, o que eu falo para essa mulher, meu Deus do céu? Vou apanhar. Aí eu falei assim, irmã, a senhora pode até ser curta, mas grossa a senhora não vai poder ser, não. Ela falou assim, por que eu não vou poder ser grossa? Sabe por quê? Seu pai não seria. E eu conheço bem seu pai. Aí ela falou assim, mas como você conhece meu pai? Você acabou de chegar no distrito e não sabe quem é meu pai, é? Aí ela emendou, assim, o senhor não está entendendo, essa grosseria minha vem exatamente, essa braveza que o senhor está vendo aqui, vem exatamente do meu pai. Eu sou a cópia escrita do meu pai, né? Não, eu disse para ela, porque o seu pai é o meu. Ela, pastor, que gracinha é essa? Como o seu pai é o meu? Ué, você não é adventista? Eu também sou. Nós não nascemos da água e do espírito? Sim, então a partir de agora temos o mesmo pai. Quem é seu pai, irmã? Ela disse, meu pai é Deus. Ele seria grosso comigo? Quando a gente batiza, irmãos, a gente assume uma genética espiritual. Em que agora não tem esse negócio. Minha mãe era assim, meu pai era assim, porque o pastor trata aqui do rompimento de uma genética humana de pessoas que eram absolutamente controversas e más, e pessoas da mesma família são abençoadas e absolutamente semelhantes a Cristo. Eles quebraram essa genética humana. E Cristo vai além desta genética linda que o pastor apresentou aqui, e ele nos dá um tipo de sangue só. Então, depois que eu saí da casa daquela irmã, ela sabe aquela congelada que ela dá e a irmã dela não consegue mais agir de maneira áspera? Porque meu pai era grosso, mas meu pai espiritual que eu assumi, não. E eu prometi imitá-lo. Tremendo isso, né, irmão? Isso é tremendo. Antes de qualquer coisa, nós aprendemos que primeiro Deus. Estou orando confiante nos méritos de teu Filho amado Jesus Cristo, meu Criador e Redentor, mantenedor da minha vida, das nossas vidas. Amém, Jesus. Meu nome é Maria do Carmo Carvalho. Tenho 78 anos. Eu sou sozinha aqui em casa, só os anjos de meu Deus. Eu faço tudo. O que eu posso fazer, eu faço. O que minhas forças me dão, eu faço. Tua graça. Imploramos a mim. A história da Maria do Carmo é uma história muito bonita. Quando eu cheguei aqui no distrito, eu fui apresentado a ela e ela me trouxe um sonho de ter uma igreja em sua propriedade, a qual ela se disporia a dar à igreja para pregar o evangelho na sua comunidade. Quis construir logo uma igreja para anunciar o evangelho de Cristo. Até aí, você imaginar que a pessoa tem um terreno e quer construir uma igreja nesse terreno, essas histórias já se repetiram várias vezes, né? Elas não vão parar de se repetir, porque Deus sempre levanta pessoas assim. Mas o que você vai ver daqui para frente é um negócio extraordinário. Não dorme, não. Acorda, não perde o tempo, não! Eu vim até aqui para conhecê-la, visitar a sua casa, saber mais sobre esse sonho. E ao chegar, o que foi que eu encontrei? Todo esse terreno totalmente limpo por ela, apenas com uma enxada
um pedaço de pano ao qual ela arrastava para fazer a terraplanagem para preparar para construir uma igreja. Tirava a terra assim, cortava um tanto e carregava. Não podia deixar, porque se deixasse, vinha a chuva, ele ia segurar no chão novamente. Eu tinha que me esforçar. Quando fomos fazer as medidas para preparar a igreja, descobrimos coisas impressionantes. Ela limpou sozinha, em 3 meses, uma área de 156 metros quadrados e, de acordo com o Departamento de Engenharia, ela removeu mais de 200 metros cúbicos de terra. Isso equivale a aproximadamente 18 caminhões de 12 metros cúbicos cada um de terra que ela removeu sozinha em 3 meses, sem a ajuda de nenhum equipamento motorizado. Eu tinha confiança que Deus me dava força para fazer. Ela não gosta de incomodar e ela pensa que se pedir ajuda para alguém, estará sendo um incômodo. Então ela se esforça e faz sozinha. A irmã Maria do Carmo, quando eu disse a ela que iríamos até a convenção para testemunhar, ela a princípio se recusou, porque ela tinha um estudo bíblico às 3 horas, no mesmo horário da convenção. Ela ainda dá estudo bíblico, irmão. Ela ainda tem estudo bíblico à tarde para dar. Enquanto ela estava terraplanando um terreno, tirando 13 caminhões de terra, com quase 80 anos. Gosto de dar estudo e acho que é a minha obrigação. E eu disse a ela para que remarcasse o estudo, porque o que nós iríamos fazer era muito importante para o avanço da obra da Casa de Deus. E ela então desmarcou o estudo e me acompanhou até a convenção. Então nós começamos a falar, mostrar algumas fotos de todo o terreno, de todo o volume de terra que foi removido, do sonho de construir uma igreja, da doação que ela fez para a igreja dos 3 terrenos, dos 2 terrenos onde a igreja vai ficar construída, mais da casa onde ela mora, que ela estava disposta a vender para poder empregar o dinheiro e construir a igreja. E depois que contamos todo esse testemunho e todos esses detalhes, nós então a convidamos para vir à frente. Ela ainda estava disposta a vender a casa. Claro que ela não vendeu, a igreja é consciente disso. Mas ela estava disposta a abrir mão da casa dela para ver a igreja construída. E lá eu fiquei maravilhada de quanto Deus estava querendo me ajudar e nos ajudar. E aí eu só sei dizer que foi bênção. Eu não estava esperando, não estava preparada e não estava com intenção disso aí. E quando me aproximei da Maria do Carmo e relatei para ela o que havia sido adquirido naquele dia, ela ficou muito emocionada, porque ela percebeu que o seu sonho agora seria realizado. Eu chorei, eu me alegrei, sabe? Eu não sei, eu estava assim, ó, como se eu estivesse no ar. Ela é aposentada, ganha apenas um salário mínimo e ela já é fiel nos seus dízimos e ofertas. Ela já devolve e entrega para a obra de Deus 23% de suas rendas. Para ela fica apenas uma pequena parte. E com essa pequena parte, ela construiu um salão de 8 metros por 4, com laje, já pensando em iniciar as reuniões. Ela já estava construindo a igreja, irmão, com um salário mínimo. E ela é dizimista e pactuante. Ela devolve 10% de dízimo, 13% de oferta. Eu ficava pensando que quando eu concluí isso aqui, para mim, eu vi que tudo posso naquele que me fortalece. A engenharia já está com um projeto. Estão desenvolvendo agora toda a parte arquitetônica e a parte estrutural, para que, após iniciarmos as reuniões no salão que ela edificou, iniciarmos a construção do prédio da igreja. Já temos um plano de trabalho estabelecido para cá, que vão fazer ações sociais com a comunidade, para começar a apresentar aqui a pregação do Evangelho. Alguns poderiam pensar, é mais uma igreja, é mais um local de trabalho, o local para chegar é de difícil acesso, a estrada é de chão, muitos buracos, tem muita água no meio do caminho. O Evangelho será pregado a todo mundo, a toda criatura. E isso não é só nos centros urbanos, é também nas vilas, nos sítios, nas fazendas, na periferia. Todos esses lugares tem pessoas que necessitam e estão ansiosas por encontrar com Jesus. Eu sou uma igreja viva, eu sou uma igreja que posso andar, é a igreja que move. Estamos pensando numa igreja para 100 pessoas e aqui nessa região moram em torno de 450 a 500 pessoas. É um desafio grande deixar essa igreja cheia.
Mas eu não tenho dúvida que pelo exemplo de fé que ela tem e que ela professa aqui, essa igreja ficará pequena em pouco tempo. Deus não fez a gente para ficar acomodado. Ele disse assim: toma a tua cruz e segue-me. Eu sou uma igreja viva. Eu sou uma igreja que se move. 77 anos. 13 caminhões de terra puxando um saco. A própria enxada. Às vezes a gente acha que faz alguma coisa, né? Essa mulher me envergonhou tanto. Porque se a gente ama, de fato, as pessoas, pastor Bechara, o sacrifício é a marca. A entrega é a marca. E volto a dizer, estou preocupado com o nosso adventismo. Preocupado, nós gostamos de igreja, gostamos de culto. Quando pensamos no trabalho pessoal, a igreja se assusta, pouca gente está envolvida. Cultos cheios e lares vazios. Cultos cheios e lares vazios. Você está entregando pela salvação das pessoas? Que tipo de sacrifício as pessoas estão vendo você fazer? Que tipo de entrega? Que ninguém pede, sabe? Não é aquele negócio medíocre. Medíocre não é uma palavra ruim, sabia? Mas ela, semanticamente, sofreu uma nova compreensão. Que medíocre é uma pessoa que entrega a média. Se eu pedir para você pegar um copo e colocar do outro lado, eu vou pegar o copo e vou colocar do outro lado. Se é uma pessoa medíocre, faz a média. Ela errou em colocar o copo no outro lado, não foi isso que você pediu? Não, não errou, tá certo, mas só faz essa média. Isso é uma pessoa medíocre. Com o tempo, esta palavra tomou um tom pejorativo quando a gente agride pessoas, quando as pessoas usam essa, você é medíocre, né? Nós não podemos ser medianos, irmãos, porque Cristo entregou tudo. A gente tem que aprender a ir para o chão da fábrica. Não sai da igreja. Claudiceia, sai da igreja, filho. Sai da igreja, Marinete. Sai da igreja, Marcelo. Ué, o pastor ficou doido agora? Tá falando para as pessoas saírem da igreja? Eu estou falando para a gente sair dos muros da igreja. Eu estou falando para a gente sair da nossa ilhazinha. As pessoas estão lá fora esperando a gente está morrendo dentro da igreja. Porque não temos capacidade de nos sacrificar por elas. Temos medo, somos tímidos. Não sabemos bater na porta das pessoas e dizer, eu vim aqui fazer uma oração pela sua família. Temos medo disso. Temos medo de parar as pessoas. Eu sou adventista do sétimo dia, meu amigo. Eu amo você. A gente tem medo porque não entende isso. A gente acha que está dizendo para aquela pessoa que sente alguma coisa boa. Não, eu estou dizendo para ela que eu desejo a salvação dela. Estou disposto a me sacrificar para que ela entenda Jesus Cristo. É a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu quero que essa pessoa receba isso. A gente não sabe fazer isso, irmãos. A gente sai mudo e volta calado para casa. A gente fala de tudo menos de Jesus Cristo. Amamos as pessoas de fato. Você que é da sala compreendeu isso? É proporcional ao sacrifício que você faz pelas pessoas. Essa senhora é cheia do Espírito Santo, irmãos. Ela não está na sala 57. Mas quem disse que só tem o Espírito quem está aqui, só busca quem está aqui? A legião
de seguidores que o senhor tem está espalhado no mundo inteiro. Homens, essa mulher mora no meio do mato, no meio do nada, cheia do Espírito Santo. Ela ainda sai à tarde para dar estudo bíblico. Aí você chega em casa, depois almoça, come, ó, e vai dormir. Precisamos rever nossos conceitos, amor. Precisamos repensar nosso cristianismo. O mestre que nós temos andou nas ruas de sandália de couro, comeu nos matos, passou por perigos, morreu, morreu num lugar, foi enterrado que nem o túmulo era dele, nasceu numa manjedoura que não era dele, revestiu-se de humanidade. Ele, ele se, ele se envolveu com aqueles que ele queria salvar. Ele abraçou pessoas, ele beijou pessoas, ele tocou nelas. Um adventismo que não toca nas pessoas. Um adventismo que não toca nas pessoas. Sei não, irmãos. Não sei. Acho que esse negócio está fora do lugar. O que você vai doar hoje para as pessoas? Que tipo de sacrifício você vai fazer? Sai da sua casa, pelo amor de Deus, e vai ao encontro das pessoas que não têm Jesus Cristo. Com a sua vida transformada, vai, irmão. Vai. Se for um desse para tirar lá do meio do mato, se for levantar alguém, entrar num consultório dentário de um médico renomado, entrar no escritório de uma empresa, não importa onde, a gente precisa entender que se eu amo, o sacrifício deve ser proporcional a esse amor. Pegou a ideia, não? Que seu dia hoje seja uma benção. Você sai. Você não tem um terreno para dar? Tem um sorriso. Não tem um terreno para dar, não, mas tem um abraço. Não tem um terreno para dar, não, mas tem um pedaço de pão, não tem, não, irmão? Você não tem um terreno para dar, não, irmão? Tem uma roupa. Eu tenho certeza que se você for no seu guarda-roupa, hoje tem uma roupa lá que você pode doar. Você não tem um terreno para dar, mas tem uma Bíblia para abrir. Você não tem um terreno para dar, mas tem orações para serem feitas. Não, não é o que você oferece, é porque você oferece essas coisas. Que Deus nos abençoe, irmãos, a ressignificarmos nossas práticas a partir do amor incondicional, que ama as pessoas, está disposto a se sacrificar por elas, pela salvação delas. Em São João, Jesus morre. Em 1 João 3,16, você morre. Cristo morre para salvar e você morre para indicar o caminho. Vamos orar? Eterno Deus, por favor, Senhor, isso aqui é de um nível diferente. Essa compreensão, ela é exigente. Ela é exigente. Aqui não tem o meu. Aqui tem o nós. O nosso. Não tem meu, tem o nosso. O que eu tenho não é para mim, é para nós. Aqui não tem o eu, tem o nós. Pai nosso que estás no céu. Pão nosso de cada dia. Perdoa-nos. É nosso. Agora vivemos coletivamente, experimentando essas coisas. Nos ajuda, Senhor, a sair da igreja. Não deixar de ser adventista do sétimo dia, não é isso. Claro que não. Mas sair dos muros protegidos da igreja. Sair desse lugar confortável. E ir lá para o meio do mato, como os irmãos foram, para resgatar um homem que morreria lá se eles não fossem.
E Cristo entrou no meio do mato da nossa vida para nos tirar de lá, para salvar. E a gente quer seguir a Cristo e não quer fazer isso. Está errada essa nossa compreensão. Fomos ensinados, estimulados, quase que adestrados a gostar dessas coisas do culto, sem que as pessoas estejam envolvidas, sem que haja sacrifício pela salvação das pessoas. Não, a primeira coisa é o sacrifício, sim, pela salvação delas. Eu não posso salvá-las, mas sigo quem as salvou, e eu preciso servir de placa de indicação para essas pessoas dentro do muro da igreja. Não dá para ser assim. É lá fora. Lá fora, é tocando nas pessoas, é abraçando, é entrando na casa delas, é sofrendo o prejuízo de ter que entrar na vida de pessoas carentes e elas não terem comida e a gente ter que conseguir, elas não terem roupa e a gente ter que ajudar, porque nós vamos sair da nossa zona de conforto. É muito fácil ser adventista, fazer nosso sono bíblico, ler nossa Bíblia e durante o dia não acessarmos a carência de ninguém. Isso não é bíblico, não é bíblico. O mestre andou em ruas empoeiradas para salvar minha vida. As marcas ficaram no corpo dele. Aí eu pergunto, que marcas eu carrego? Porque trabalho pela salvação das pessoas. Quais são as marcas que eu carrego quando trabalho pela salvação das pessoas? Quais são as que eu já tenho? O que eu tenho a impressão, Deus, é que há muitos adventistas com os corpos absolutamente virgens de qualquer cicatriz de sacrifício feito pela salvação de outros, enquanto proferem seguir a um Cristo todo marcado pela salvação humana. Isso não tem nexo. Corpos absolutamente virgens, sem nenhuma cicatriz pelo sacrifício de outros, e ainda dizem seguir a Cristo de um corpo todo marcado pela salvação da humanidade. Isso não tem sentido, Senhor. Desperta nosso adventismo, desperta nossa compreensão do que é ser semelhante a Cristo e dizer ser um seguidor dele. Isso eu estou falando para mim também. Essas palavras, tudo isso aqui é para mim também. Sou tão carente da graça transformadora que nos faça amar pessoas como todos esses irmãos que aqui estão. Senhor, nos dê um dia absolutamente feliz na tua presença, acessando pessoas, fazendo sacrifício por elas. Batiza-nos mais uma vez com teu Espírito, Senhor, e amado Espírito Santo, guia-nos hoje, semelhantes a Cristo. Por Jesus. Amém, amém e amém.